pessoal, o que são referências? O que são as referências? São os lugares aonde vocês irão pesquisar, se é livro, se é enciclopédia, se é revista, se é jornal. Isso é uma referência, pessoal. Ruim, chata é uma coisa que a senhora não é. Mas tem gente que acha, porque a senhora repete 500 vezes a mesma coisa. Já para alertar vocês, né? Que nem a mãe, a avó, a tia, que fala 500 vezes a mesma coisa, só que tem gente que se faz de louquinho, entendeu? Eu tô louca pelo encontro presencial, louquinha pelo encontro presencial com vocês. A saudade, ó, demais para dar uma xingada em alguns, tá? Então, assim, amores, e vocês vão pegar esse material, vão ler. E aí, depois que vocês realizarem a leitura, vocês vão pegar e vão escrever aquilo que vocês entenderam. Isso é pesquisa, gente. Vocês têm que aprender desde agora como é que a gente faz um trabalho de pesquisa. A gente tem que ler em primeiro lugar, antes de mais nada. Importantes e entender do meu jeito. Exatamente, entendeu? Que nem eu disse, eu não sei quem é que me... Isso, eu não sei quem é que me perguntou, se assim, Sora, a gente pode copiar algumas partes, a gente pode, gente, deve, entendeu? Porque vocês estão ali mencionando o que o autor disse. Então, vocês podem fazer isso, tá? O que não pode é fazer tudo igual e dizer que foram vocês que fizeram. Isso não é pesquisa. Sim, por isso que a senhora... nem jornalista. Jornalista não vai lá só copiar de uma fonte. Não, sim. Tem alguns que fazem isso, mas né, a gente passa por cima, né? Aqui diz, ó, pessoal, botei para vocês que não era um trabalho de copia e cola, e sim um trabalho de pesquisa justamente por isso, e vocês devem se habituar cada vez mais a fazer trabalho assim, né? Graças a Deus, e se Deus quiser, né, essa pandemia vai passar, e a gente vai poder trabalhar melhor em sala de aula isso, né? Então, assim, o que deverá servir como referência? Tem alguns que não entenderam, né? Sim. São livros, revistas, jornais, enciclopédia, internet, tudo, as anotações do caderno, tudo que vocês tiverem serve como a referência para pesquisa, tá? Por que a gente coloca lá no final referência? Justamente para mostrar de onde a gente tirou as informações, tá? Aí eu botei depois no outro tópico para vocês o que deve ter, né, nesse trabalho. Esse trabalho de pesquisa tem que ter uma capa, né? Que ainda brinquei com vocês, que vocês já estão velhos, não precisa ter aquela riscaria de canetinha, para quem for fazer de próprio punho, aquelas coisas coloridas. Não, gente, a caneta azul ou preta, tá? Aí eu botei depois para vocês que na capa, né, como primeira folha, tem que conter os dados de identificação. Tem gente que manda trabalho sem nome, aí é difícil, muito difícil, mais ainda em época de pandemia. O nome é o principal, né? É o principal, como eu digo para vocês, é o feijão com arroz. Que nem numa prova, por onde tu começa? Pelo nome. Isso, pelo nome. E imagina, a Sora... o nome na prova. Não, por isso que a Sora desconta a nota, né? Ou já põe zero. Por quê? Porque não tem nome. Né? Um dia um aluno vem me Aí vai perguntar... ter que ficar de aluno de quem que é a letra. Sim, isso é um trabalho de pesquisa? Não, é uma prova. Porque eu não tenho que estar descobrindo por A mais B quem é que escreveu aquilo sem nome. Sim. Acontece, de esquecer, acontece. Mas só que tem gente que esquece sempre, né? Ou acaba colocando o nome do colega na própria prova, como já aconteceu. Imagina. Né? De tão apaixonado que estava. Botou o nome da colega na prova, tá? Então, o que acontece? A primeira coisa é o nome, os dados de identificação, nome, turma, nome da escola em primeiro lugar, né? Depois você segue, então, já botando o texto e o que vocês querem colocar
de principal ponto, né, no texto da pesquisa. Depois que vocês escreverem tudo que desejarem, colocarem, então, as ilustrações, as figuras que tanto vocês querem, vocês vão para a parte da conclusão. O que a Sora disse, né, para quem não estava na última aula? O que é a conclusão do trabalho? A conclusão do trabalho é o que eu entendi a partir da minha pesquisa, tá? Eu coloco como conclusão aquilo que eu entendi. Então, ao realizar esse trabalho, ao desenvolver essa pesquisa, eu entendi que isso, aquilo. Gente, não existe, aprendam desde agora, não existe introdução nem conclusão pronta de trabalho, independente do trabalho que for, tá? Não existe. Por que não existe? Porque a introdução e a conclusão, ela é pessoal, é de cada um de vocês. Então, não existe introdução e conclusão prontas, tá? E depois disso, da conclusão, que vocês entenderam a realizar a pesquisa, né? Por último, vão as referências. Então, da onde vocês retiraram as informações para realizar a pesquisa, tá? Ainda coloquei para vocês que não terá um número mínimo e nem máximo de folhas, porque justamente isso fica a critério de vocês. São vocês que estão realizando a pesquisa. Então, vocês que vão me dizer, vão saber, na verdade, o que vocês vão aproveitar e o que vocês não vão aproveitar. O quantas folhas irão ser necessárias e quantas não serão, tá? Então, isso aí fica a critério de cada um de vocês. Aí eu coloquei também, tinha alguns alunos perguntando, Sora, eu escrevi o trabalho, tá? De próprio punho, eu não digitei. Esse trabalho eu entrego lá na escola, eu posso entregar por e-mail. Gente, vocês podem entregar por e-mail. Só tirar foto das folhas e enviar. Deu? A mesma coisa. Sim. Não tem problema algum, tá? Não esquecendo, seguindo as mesmas regras que estão ali, usando a caneta azul ou preta, letra legível, né? Principalmente a letra legível, porque senão não dá para querer, né? E aí também diz que a data ela deve ser respeitada, né? E se estivessem dúvidas, vocês poderiam entrar em contato. Dúvidas, perguntas sobre essa atividade? Vamos lá, é o momento. É o momento agora. Fale agora ou cale-se para sempre. É agora. Sora, Oi. se eu quiser incluir informações sobre as cruzadas, eu posso? E sobre a pirâmide social? Deve. Posso também colocar sobre a Uma pirâmide pergunta, social? Sora. Posso fazer um cartaz em cartolina ou tem que ter capa e... Mas eu não pedi cartaz, gente. É um trabalho... não é para apresentar. Não diz nada ali, gente. É um trabalho de pesquisa. Não tem nada para fazer cartaz. As informações. Eu sei, eu fiz aquele cartaz para ficar para mim. Se eu me esqueci de alguma coisa, eu vou saber. Sim, mas daí como é que tu vai enviar o cartaz? Não, eu não vou enviar o cartaz. É meu, eu não vou fazer nada com ele. Ah, tá. Então aí é teu particular, é isso? É isso. Aí eu tá. posso incluir um desenho da pirâmide social, se eu quiser fazer um desenho? Pode. Tem um pessoal que ao invés de colocar a ilustração, preferiu desenhar, não tem problema. Pode fazer o desenho, sem problemas algum. Tá? Eram essas minhas dúvidas. Tá. Quem mais? Alguma dúvida a mais? Aproveitem. Não esqueçam de botar no chat os nomes para que depois eu faça a chamada. Uhum. Quem é que botou ali? Botei introdução. Eu. Vacilou.
Uhum. E ainda, eu me lembro agora, eu botei ali, vi o nome de uma pessoa, né, que é a secretária do grupo. Eu ainda brinquei na última aula dizendo o seguinte: tá tudo ok? Todo mundo entendeu? Sim! Tá tudo ótimo? Sim! Não deu, acho que 10 minutos, encerrada a aula, eu fui lá catar no grupo de vocês. Tinha alguém chamando a secretária do grupo. Não Sora foi digo o da nome. Vi que tava brincando. Não digo o nome, nem Não, eu que tava me mate. brincando, senhora, eu tava brincando. Ah, tá. Mas eu fui lá catar, porque eu sou dessas, entendeu, Davi? E daí eu disse, bah, tava tudo certo, já foram chamar a secretária do grupo. Então tá, né? Era brincadeira. Ufa, Ellen, era brincadeira. Então tá. Bom, então tudo certo pela questão do trabalho, graças a Deus. Então vamos para a parte melhor do negócio, né? Gente, os nossos próximos conteúdos, né? A gente tá aí que tá meio. O pessoal tá perguntando que semestre, que trimestre que a gente tá, né? O que a gente tá fazendo? Bom, gente, na verdade, verdadeira, nós estamos no segundo trimestre, né? Estamos no segundo trimestre. O segundo trimestre ele vai até metade, o final de setembro, né? A gente seguindo o nosso cronograma, é isso, né? Alguns alunos perguntaram, mas Sora, o que vai ter de nota, né? O que vai aparecer? Desde março, vocês estão realizando as atividades, né? Desde março, vocês estão fazendo os exercícios, que a gente ainda teve aí um mês de aula antes de entrar nesse período da pandemia. Nós fomos até o dia 26, a semana do dia 26 de março, né? Então, começamos em fevereiro, fomos até março. Oi. O Lucas tá pedindo pra te aceitar aí. Ah, é o pessoal lá da... Peraí, que eu vou botar na secretaria para o pessoal aceitar ele. É o Lucas? Sim. Tá, peraí que eu vou botar lá para a Samanta aceitar. Provavelmente ele vai entrar com o e-mail de Matheus, que é do irmão dele. Paizão. Celular guerreiro, tá desde as 9. Deu. Eu mandei a mensagem para botar o Lucas. Ele tá aparecendo com outro nome, é isso? Sim, Sim. é Matheus, alguma coisa assim do tipo. Tá. Que é Vocês... o computador do irmão dele. Ah, tá. O pessoal tem que, assim que quando for entrar com um nome diferente, né, tem que informar, porque às vezes não vai ser aceito, porque a gente não identifica, não sabe quem é esse aluno. Não aparece o nome, tá? Então, para evitar, né, porque andavam aí, tinha um povo que não era aluno e estava entrando nas aulas Entra e nas aulas atrapalhando. e começa a encher o saco. Graças a Deus que na minha nunca aconteceu isso, não sei porquê, né? Deve ser porque a Sora é muito legal. Mas a gente já aconteceu filtra. numa aula de yoga que a gente estava fazendo com o oitavo ano. Apareceu isso até no jornal, que agora que tá acontecendo isso de aulas online, apareceu ali que tinha umas pessoas zombando no meio das aulas. Por isso que a Zenaide, na outra semana, publicou, acho que foi nessa semana mesmo, que os alunos deveriam estar com as câmeras ligadas, né? Sim. Vamos observar, inclusive depois nas gravações, agora né? é obrigatório. A gente vai ver quem é que fica nas aulas com a câmera desligada. Isso aí foi a mensagem no grupo da família. Então, isso aí a gente vai observar e vai ser... Depois vamos entrar em contato com os pais para estar conversando sobre isso. Pois bem, porque tem gente que é em todas as aulas, né? Só se conecta ali para dizer que entrou e, na verdade, não está participando de nada. E isso não é só em uma aula, em várias. Com a aula ligada, eu tô falando uma coisa. Estão dormindo, na verdade. Que nem um dia, deixa eu abrir a câmera, estava roncando. Né? Eu vi. Mas, enfim, tá? Então, pessoal, nesse segundo trimestre nós iremos trabalhar continuação, né? Então, do feudalismo, a gente parte aí para o Império Bizantino
tá? E o Islã, Império Bizantino e Islã, tá? Quando a gente trabalha esse conteúdo, principalmente quando começa pelo Império Bizantino, é uma continuidade do Império Romano, tá? A gente vai ver, né? O que Império Bizantino era do ano passado, né? O Império Bizantino foi a parte que nós pegamos, que era o final do Império Romano. Exatamente. Teve um lado que prosperou, que foi ali quando a gente fechou, né? Um lado o Ocidente e o Oriente, né? Exatamente. A gente pega, então, caiu. um lado prosperou, porque ele sofre, esse que prosperou, ele tem a influência, né? Principalmente das Índias, né? E o outro lado, ele entra em fragilidade, porque ele não consegue se recuperar das invasões, né? Principalmente dos movimentos que a gente vê cruzadistas, de invasões sucessivas de outros povos, e assim ele não prospera e ele fica quebrado, né? Como se diz. Então, do Império Romano do Oriente surge o Império Bizantino, tá? Então, nós vamos ver quais são períodos curtos, né? Tanto o Islã como o Império Bizantino. Eu digo curto na questão de aula. Tem alguém com o microfone aberto e está dando ruído. Então, a gente vai ver nessas próximas semanas o Império Romano, o Império Bizantino e o Islã, tá? E, claro, depois de passado isso, a gente entra, então, no período do Renascimento Comercial, tá? Que aí pega também um pouco desse fechamento do que foi o período feudal, né? As questões, principalmente econômicas e sociais. Esses são os 3 próximos conteúdos que nós iremos seguir. Outra observação que foi colocada lá no grupo de vocês, pessoal, que quando forem essas aulas, né, claro, todas de caráter informativo, né, que a gente traz aí o conteúdo, vocês têm que ficar com um caderno para anotar, gente. É claro que quem está dormindo, né, quem está abafado, está em cima da cama, não tem como fazer isso, anotar as aulas, né? Então a gente sabe porque às vezes a câmera acho que fica tão embaratinada, fica tão louca que ela abre sozinha e a gente vê quem é que está dormindo, quem é que está deitado, enrolado em cobertor, né, com os cabelos para cima, não tem problema, gente, tá? Eu só quero ver o rostinho de vocês, mas enfim, tá? O que é o Império Bizantino, né? Então, como eu disse para vocês, o Império Bizantino ele surge a partir, né, do Império Romano do Oriente, que é o lado que prospera, né? Ele surge quando o Teodósio, que foi imperador, né, ele decidiu então dividir esse império em 2 partes, né? Ele divide no lado oriental e pelo lado ocidental, né? Mas antes disso, o que acontece, né? O Teodósio ele faz uma conquista muito importante, que é a conquista de Constantinopla. Ele tem aí o apoio, principalmente do imperador Constantino, né, o imperador de Roma, para fazer, então, essa grande conquista que é da cidade de Constantinopla. Por isso, né, que nem eu expliquei para vocês, o ano passado o nome Constantino vem, né, da cidade de Constantinopla. Sua capital, Constantinopla, foi criada pelo imperador romano Constantino, às margens do Mar Negro. Exatamente. Às margens do Mar Negro. Né? E aí surge, então... fundo do poço disso aqui, 2019. Olha que bonito, viu como é bom, Davi, ter tudo no caderno? Isso é uma escurinha demais, né? É demais. E aí, o que nós temos? O nome do Império Bizantino, né? Que está relacionado ao fato do primeiro nome de sua capital ser Constantinopla e ter sido Bizâncio, né? E assim surge Bizâncio, né? O que seria o Bizâncio? O Bizâncio.
A cidade, então, de Bizâncio, ela teve, então, como o seu nome substituído por Constantinopla, quando ela foi conquistada, então, por esse imperador, que é o Constantino, no ano de 330, tá? O que é importante salientar, né? Na próxima semana, vocês vão estar recebendo esse material, pessoal, tá? Com o esquema, com o resumo, e nós vamos ver os slides também para a próxima aula. O que é importante falar, né? Em primeiro lugar, a questão da localização geográfica. Por que para grande parte dessas civilizações é importante a questão da localização? Porque, como a gente viu lá no feudalismo, ela se faz importante pela questão do comércio e transporte marítimo. Sim. Tá? A cidade que tem em suas mãos esse recurso, ela tem tudo. Né? A água ela é a maior fonte da natureza usada lá nas épocas antigas. Exatamente, ela é uma fonte importantíssima, tanto de comércio como para também a sociedade se desenvolver. Sim. Porque é através dessa água também que eles começam a ter, a gente vê lá no... Exatamente, no sistema feudal que a gente estudou anteriormente, a gente vê as grandes técnicas de plantio se desenvolvendo. Por quê? Porque eles ficavam à margem dos rios, porque eles estavam à margem dos mares, e isso favorecia muito, né, esse desenvolvimento da sociedade. Então, isso se faz importante. O que é mais importante também é ver que, por exemplo, em pleno 21, esse tipo de produção, esse tipo de plantio ainda está sendo desenvolvido. Oi? A Duda falou que não está conseguindo entrar na aula. A Duda, ela entrou por aquele link que eu disponibilizei? Ou é porque alguém não aceitou? Não sei. Ela só falou que não está conseguindo entrar. É porque a Samantha está de olho, porque hoje foi enviado pela escola o link para participação da aula. Então, a Samantha está de olho lá e ela está vendo. Viu, Samantha? Se tu conseguir. A Maria Eduarda está entrando com... É a Maria Eduarda? Sim. Sim, ali está a Maria Eduarda de Lima Pinheiro. Está todo o nome dela. Ela não tá no nosso grupo porque o celular dela estragou. Daí ela pega no grupo dos pais mesmo. Tá, mas daí vocês botaram lá para ela o link? Tá lá, eu compartilhei. Eu vou mandar para ela. No grupo só nosso e no grupo de história. Eu compartilhei o link. Isso. Eu tô no grupo dos pais. Aí eu compartilhei. Sim, porque a Samantha ela tá vendo e tá aceitando ali para o pessoal entrar. Então, assim, pessoal, essas localizações, elas favorecem, né? Porque é uma estratégia. Tinha um porto e esse porto era bem movimentado e isso ajudava os comerciantes, principalmente, né? Para fazer a divulgação a esses viajantes dessas mercadorias, e ela ia para vários lugares do mundo também. Então, a importância de um porto, né? A importância dessa localização estratégica era para ajudar, principalmente no escoamento dessa produção. Quando a gente fala em escoamento de produção, nós estamos falando de levar a mercadoria para outros lugares do mundo, né? E assim, esse trabalho ser conhecido, né? Ser reconhecido para outros pontos do mundo. Então, quando se fala em escoamento de produção, é isso. É levar a produção, o que tu produz para outros lugares, tá? A gente também vai ver, né? E vocês vão ler depois no esquema que eu vou mandar, que Constantinopla era, então, uma importante rota comercial
né? Que então eles traziam da Europa muitas mercadorias, né? E essas mercadorias que vinham da Europa eram mercadorias bem caras, né? Eram os produtos que vinham do Oriente, da qual a gente chama de especiarias, né? Porque especiarias, principalmente a questão da seda, né? Do tecido, porque elas não eram encontradas em outros lugares, né? Então ela se torna uma mercadoria importante, inclusive cara, porque essas mercadorias que vêm do Oriente, elas são mercadorias de melhor qualidade, né? Então são mercadorias mais caras. Esses comerciantes de Constantinopla, o que eles faziam, né? Eles compravam essas mercadorias. Aqui, achei. A localização de Constantinopla era importante do ponto de vista comercial, porque era uma rota obrigatória entre Mesopotâmia e Índia. Não, Europa e Ásia. A Europa e a Ásia, exatamente, né? Então, isso aí favorecia e muito, né, o escoamento dessa produção, e assim, essas mercadorias, elas, na verdade, eram comercializadas através desses portos, né? Então, a pessoa chegava ali, né? Ela via o que queria, como a gente faz hoje no mercado, né? E assim, utilizava-se desse ponto para poder comprar. Essa rota, né, que a gente fala, sim, acho que aconteceu um problema. Será que ela conseguiu entrar? Não, ainda não entrou. Mas eu já mandei o link para ela. Pois é. Deve ter acontecido algum problema. Levaram, então, ao aumento, principalmente da produção, né? Porque daí se produzia em larga escala, não era uma produção somente para o abastecimento interno, Agora e sim ela entrou. Entrou? Para todas as partes do mundo, e assim tinha-se uma grande variedade de produtos à disposição, e esses produtos, então, eles tinham, então, uma variação bem grande, né? Por isso que se fala tanto da importância da Ásia na questão comercial. E nós vamos ver a Ásia aparecendo não só na questão do Império Bizantino, mas também quando a gente falar sobre a questão do renascimento comercial e urbano, né? Porque o que é comercial? Já fala sobre a questão do comércio. Por que é urbano? Porque ela se encontra nos grandes centros, nas grandes cidades, né? Que isso nós vamos ver depois, tá? Nós temos aí algumas pessoas perguntam, tá, mas como é que isso se dá? De que forma se estabelece essa ligação, né, desses grandes centros urbanos? Como é que se tem essa ligação, principalmente para favorecer o comércio? Como nós falamos hoje, pessoal, a propaganda, né? Então, a gente tem um ditado que a propaganda é a alma do negócio, né? Como é que tu vai saber do produto se tu não vê? Tu não sabe para que finalidade ele serve. Ninguém diz a descrição do produto, né? Para que ele serve. É na mesma função, na mesma ordem, acontecia isso lá, né? Eles botavam esses produtos como se fosse uma espécie de feira, né? Como a gente vê, por exemplo, às vezes quando a gente vai no centro, as mercadorias ali em volta do mercado público, por exemplo, né? Elas ficam expostas, então, da mesma forma, os comerciantes iam para esses quartos fazer a exposição desses produtos, né? Ou também, os brinquedinhos, é um exemplo, os brinquedinhos de rua que as pessoas daí ficam usando ali para mostrar como é que se usa. Sim, esses comércios de rua são bem esse estilo, né? Que a gente chama aí de camelô. Faz bem esse estilo. Sim. Tu para ali, o cara já vem, que nem, né, o senegalês, o angolano, hoje no centro, e já te conta toda uma história daquele rádio e daquele relógio, né? Aí vai de ti se vai comprar ou não. O que a gente tem, né? Diz que enquanto isso, lá em Constantinopla, se tornava, então, uma grande cidade, né?
rica, detentora, então, desse poderio econômico, e assim ela e as demais cidades da Europa cresceram economicamente em função dessas modificações na forma de vida, porque as pessoas... quem é que está bocejando? Nessa forma de vida, né? Porque as pessoas começaram a se apropriar a cada vez mais no modo de vida europeu, que era um estilo, né? A gente vai ver também lá no Renascimento comercial, que era moderno, que era uma forma mais avançada, né, da sociedade viver, né? E assim as pessoas acabavam se apropriando desse estilo europeu. E aí o Império Romano do Ocidente, ele tem a sua forma modificada também, né? Por causa do quê? Desses povos que vinham chegando, e assim eles começaram também a receber alguns ataques. E o Império Romano do Ocidente também foi inteligente. Por causa da decadência do Império Romano do Ocidente, no século III, o imperador Constantino decidiu criar uma segunda capital para o Império, no Oriente, que foi escolhido o Bizâncio. Exatamente, Bizâncio. Pode ler o restante. A localização... já vi essa parte. Isso. É a revisão da P2. Isso, era a revisão da P2, por isso que a gente está voltando. Desculpem para um pouquinho vocês. Mês de novembro. Exatamente, porque foi o último conteúdo que caiu na prova para vocês, né? Porque que é importante a gente voltar, né, principalmente no Islã e no Império Bizantino, para poder entender como é que se deu, principalmente, o fechamento do mundo feudal e assim como surgiram essas primeiras cidades comerciais. Isso é muito importante. Se tu entende uma parte, tu vai compreender muito bem a outra. Aí, pessoal, o que nós temos? Nós temos a questão do cristianismo, né? A gente já viu lá no movimento cruzadista que essas expedições, elas eram de ordem religiosa, né? Elas eram financiadas. Quando se fala em expedições são as organizações. De que forma isso acontecia, né? Quem é que financiava? Como eu disse para vocês, não existe nenhum tipo de organização, né? Quando se vai invadir, quando se vai avançar a terra, que não tenha o financiamento de alguém. Né? Que nem eu disse para vocês, dei exemplos reais, né? Todo o território que ele é invadido, ele não vai bater palma e agradecer por outros povos terem invadido. Sempre tem uma reação em cima dessa ação, né? Então, a gente vê aí o nascimento efetivo do cristianismo acontecer a partir desses movimentos cruzadistas, porque o cristianismo, ele deixa, né, de se apresentar somente como uma instituição religiosa. Ele participa, então... Ele bate de frente com a política. Exatamente, ele bate de frente com a política, ele entra na economia, ele entra em outros setores que não lhe dizem respeito, né? Que não lhe diz respeito. E aí a gente tem o cristianismo como uma religião oficial do Império Romano, e assim em Bizâncio, né? Ela é uma importante, como o colega disse agora, unidade política, ela se destaca na política, né? E qualquer indivíduo cristão, né, inclusive os escravos, eles eram inseridos nessa religião, né? Nós temos aí, então, os bizâncios, né, como eles acreditavam, eles levavam essa questão do credo, né, como uma coisa muito importante. Nós temos os bizantinos como um dos primeiros, vamos dizer assim, optantes, né, da religião cristã. Eles acreditavam em Deus durante o tempo todo, né? E assim, eles também, apesar das desigualdades sociais, né, o excesso de riqueza, a questão política, as decisões políticas,
todos poderiam se sentir parte da sociedade em que viviam. Não existia uma desigualdade nesse sentido. Todos eles eram capazes de participar dessa sociedade, todos eles poderiam participar. Né? Quando a gente fala isso, até o ponto de interesse. Né? Quando se não faz mais necessário, sai fora. A gente tem aí, em razão do Bizâncio ter recebido, né, muitas influências dos gregos, de assírios, de judeus, de egípcios, né, de persas também, né? O cristianismo, ele absorveu, ele integrou, ele pegou para si as características religiosas desses povos, né? Então, ele acabou agregando o cristianismo ao seu modo de vida, porque ele já sofreu, então, a influência desses povos, né? Principalmente dos gregos, dos judeus, dos assírios. Então, ele pega essas características para si. A gente viu isso quando estudamos lá o Império Romano, né? Porque a gente dizia que Heleno era aquele que era nato, que era nascido naquela terra, né? E que naquele período, muitos que não eram considerados helenos não tinham participação na vida pública, né? Então, a gente vê várias características aparecendo desse período aí, né? Então, o que era importante para o cristão bizantino, né? Eles eram representantes de Deus, eles levavam isso muito, a questão da religiosidade, essa questão da representação, principalmente de Deus na vida deles. As pinturas, as manifestações artísticas, elas eram em cima disso, né? Eles usavam isso para representar, né? Principalmente nas suas pinturas, Cristo, Maria, né? A gente vê isso retratado dentro das próprias igrejas. O imperador, ele tinha uma figura importante. Tem alguém, acho que, tentando falar. Não sei quem é. Ah, tá. Pode falar. É que eu ia falar também, né? Que muitas das vezes também não era tudo representado só pela escrita, mas sim pelas pinturas. Muitas das vezes, exatamente, com esse assunto agora, se a gente entrar na igreja, a gente vê várias pinturas, né? A gente vê várias coisas, tipo vidros com imagens também. E também, muitas das vezes, não era só em livros, não era só na escrita. Vamos dizer que as pessoas que sabiam ler tiravam tudo do livro e representavam em pinturas. A gente vê, então, através também, né, que nem a gente falou lá no início, né, quando falou do feudalismo, a figura do monge copista, do monge, principalmente, né, e aí vem o monge copista, que foi um dos primeiros a levar a publicação dos livros, né, a escrita, para que as outras pessoas tivessem acesso à leitura, mas aquilo são leituras voltadas para esse lado religioso, né? E as pessoas que não sabiam, eles tratavam, então, de fazer a divulgação dessa fala, né? A gente vê isso é cultura, é a cultura daquele povo. Quando a gente fala das pinturas retratadas, essas pinturas são religiosas. Vocês devem ter visto com a professora Carol, a arte. Vocês já estudaram essa parte, né? Vocês pegam os livros, eu gosto muito desse material, a arte da pré-história, esses livros que a professora Carol divulga para vocês, né? Põe aí o livro digital, né? É importante, pessoal, deixem sempre salvo, que é um material que sempre vocês vão utilizar. É muito importante, é muito bonito, inclusive. Eles trazem isso, né? Se vocês forem analisar a arte sacra, quando vocês estudaram lá com a professora Carol, vocês vão ver que são pinturas, são até mesmo esculturas que trazem, então, a questão da religiosidade. Aqui, né? O imperador Constantino...
Eu fiz um mapa conceitual da arte medieval. Os românicos se concentravam, aqui, ó, destacou-se na arquitetura das construções religiosas, de igrejas e etc. E o gótico, presença de abóbadas e arcos com formato ogival. Planta arquitetônica a gente vê com formato de cruz, cruz latina, e vitrais religiosos nas catedrais. Nós vamos ver muito aqui em Porto Alegre, a gente tem várias igrejas que têm esse estilo, né? Tem uma igreja que é a nossa igreja da Matriz, né? A nossa igreja central, ela tem na sua estrutura central esse formato arredondado, né? Que vocês dizem é a abóboda, né? Que é esse círculo, essa estrutura. Nós vamos ver em algumas igrejas, como, por exemplo, a igreja Santo Antônio, da igreja Santo Antônio, que fica no Partenon. Tem uma igreja na área central também, Santo Antônio da que tem uma igreja também na área central, que ela traz muito essa questão do estilo gótico, tá? Dessas figuras, as cenas... como é que eu posso explicar para vocês? Agora me fugiu a palavra, que traz os episódios da arte sacra, né, todos eles ali nos vitrais da igreja, né, que é um estilo diferenciado. Nós temos, pessoal, que é importante, então, a figura do imperador, uma figura de maioridade, uma figura importante, né, do Império Bizantino, como sendo o patriarca de Constantinopla. Quando a gente fala em patriarca, né, é uma figura importante, é uma pessoa mais velha, mais sábia, que repassa, então, esses ensinamentos não só do cotidiano, mas do conhecimento, mas também ele traz aquilo que realmente deve ser feito, né? Então, a gente tem essa figura do patriarca também aparecendo aí. Quem era, então, o imperador Justiniano? Ele traz, né, dentro dessa figura dos imperadores, também um outro ponto importante, né, que ele traz a questão da unificação, né, da parte do antigo Império Romano, das regiões do antigo Império Romano. Então, mais uma vez, a questão geográfica aparecendo como modo, né, de impulsionar a questão comercial, de unificar principalmente a questão da religiosidade, que isso aí também é importante, né? Ele criou, o Justiniano, um dos principais códigos de leis escritas que serviu como base, e aí a gente encerra, né, a nossa aula, que é o Corpus Juris Civilis, que é o nome desse documento. Sim, o código. Que é o Código do Direito Civil, e que nós utilizamos no nosso direito atual até hoje, né? Sim. Então, ele traz as leis que foram criadas, os objetivos das leis para a sociedade, ele traz também, diz ali quem é que tem o papel de cumprir isso, né? Quem é que deve seguir essas leis e para que elas servem, né? Tem 3 pontos que eu vou ler para vocês e que nós vamos falar na próxima aula, que eu vou mandar o material, tá? Para vocês terem acesso, para a gente retomar essa parte, que diz o seguinte: a primeira delas, que ninguém será obrigado a defender uma causa contra a própria vontade. Ninguém será obrigado a defender uma causa contra a sua própria vontade. Depois tem uma segunda frase que diz que ninguém... de coração. Sim, por isso que se tem a balança, né? Para pesar os dois lados, que é uma das figuras de representação do direito, é a balança. Ninguém sofrerá penalidade pelo que pensa. Tu não vai ser julgado por aquilo que tu pensa, né? E tem uma terceira frase que diz que ninguém pode ser retirado à força de sua própria casa. Então, pessoal, eu quero que vocês pensem nessas 3 frases que eu coloquei, né? Que nós vamos falar muito disso na próxima aula, né? A primeira diz que ninguém será obrigado
a defender uma causa contra a sua própria vontade. O que significa isso? Tá? Ninguém sofrerá penalidade pelo que pensa. O que significa isso também? Né? E ninguém pode ser retirado à força da sua própria casa. A gente tem isso como, né, tá lá na codificação de leis escritas, né, como sendo uma lei, né? Mas a gente vê que isso não acontece. Na prática, isso não acontece. A gente vai ver um pouco depois, né, quando estudar, principalmente Brasil, que algumas pessoas, né, com a vinda da família real, foram retiradas à força de dentro das suas casas. Como era a primeira frase mesmo? Ninguém será obrigado a defender uma causa contra a própria vontade. O que a Suelen está rindo horrores? Sim. Ela perguntou agora também, que eu tô bem rindo. Gargalhadas. A cara dela, séria agora. É que nem os deputados ou presidentes que compram os votos. As pessoas estão votando pelo suborno. Aí, pessoal, se a gente pensar hoje, né, diz que ninguém sofrerá penalidade pelo que pensa. Se a gente for analisar hoje, muitas pessoas acabam, inclusive, perdendo a sua própria vida, quando se fala em política, principalmente, né, acabam perdendo a vida pelo que pensa. Tá? E a terceira frase, essas frases não é tema, gente, mas é uma reflexão que eu quero que vocês façam. Ninguém pode ser retirado à força de sua própria casa. A gente está vendo aí, ó, em época de pandemia, principalmente, hoje pela manhã, antes de começar a aula, eu estava vendo umas reportagens que nunca se viu tanto morador de rua, pensando nesse sentido, né? Nunca se viu tanto em morador de rua em toda a nossa história. No nosso próprio bairro, né? Se a gente falar um pouquinho sobre Restinga, né? Há muito tempo eu não via pessoas morando na rua. E hoje nossa escola está desenvolvendo um trabalho, né? De estar levando essas pessoas para ter um pouco de dignidade, né? Para escolher uma roupa, para tomar um banho, para cortar o cabelo, né? A nossa instituição está fazendo esse trabalho junto à comunidade. Mas em virtude do que essas pessoas foram parar na rua? Hoje na reportagem falava que a questão do desemprego, da falta de oportunidade, né, que a gente está passando aí por esse problema, né, de pandemia, não se teve, muita gente desempregada. Nunca se teve tanta pessoa sendo morador de rua, como a gente está vendo aí nessa atual situação. Então, vamos pensar um pouquinho, fazer uma reflexão dessas três frases, dessas três frases, né, que diz tanto do que a gente está passando hoje. Sim. Tá bom, amores? Tá bom. Beijos. Vamos encerrando a aula de hoje, tá? Tchau. Na próxima aula, então, vocês terão um material disponível e eu espero que todos enviem o seu trabalho de pesquisa. Tá certo? Até às 6 horas da tarde. Exato. Beijos para vocês. Tchau. Tchau, Sora. Tchau, gente. Tchauzinho. Tchau, gente. Tchau, Lipe.